Sabia que Charles Darwin não gostava de sua aparência? Além de sofrer com a sua autoestima, ele possuía diversas doenças físicas. E o maior medo de Charles Darwin era que essas doenças físicas passassem para os seus filhos. Quer saber um pouquinho mais sobre o darwinismo social, o racismo científico e a eugenia? Continue ligado no Que História. Que história? Conta história pra você, que história pra você. Quer saber? Yes. No. Salve, salve galerinha do canal Que História. Está entrando no ar mais um vídeo muito massa, muito top, cheio de erros de gravação e de áudio. Sabe por quê? Porque meu estúdio é em casa e desde 3 da tarde que eu tô tentando gravar e vizinho fazendo reforma, outro vizinho tocando flauta, é moto passando, é carro buzinando, é passarinho cantando, e aí eu já desisti. Vou fazer essa videoaula assim mesmo, no improviso, beleza? E se for surgindo alguma coisa a gente vai incluindo aí na aula. Racismo social vocês irão aprender um pouquinho também sobre o racismo e eugenia, tá bom? Primeira ideia, quando vocês ouvem a palavra raça, o que vem logo em sua mente? Pode ser que quando vocês ouvem a palavra raça, associem logo a tirar a vida de alguém ou acabar com a raça de alguém. Há um outro significado também da palavra raça, quando se refere a raças de animais. Nesse caso, a raça de cachorros. Então, além disso, a raça pode estar associada a futebol, quando a gente diz que aquele jogador teve uma grande raça naquela partida. Nesse caso, o nosso Verdão. Se liga aí, ó, no som. Um outro significado, não tão bem-humorado como esse, é quando nos referimos à palavra raça a seres humanos. Vocês irão aprender que essa transposição da palavra raça da biologia para as ciências sociais careceu com uma série de problemas, ok? Há duas origens etimológicas para a palavra raça. A primeira tem a origem latina, ou seja, radix, que significa raiz ou tronco. A segunda origem etimológica, ouviram aí o carro passando? Então, é aquele carro que não deixa você ficar concentrado. Mas, voltando, a segunda origem vem da palavra italiana rasa, que significa linhagem ou criação. As raças são cientificamente uma construção social e é isso que vocês devem aprender. Mas, para início de conversa, foi lá no Iluminismo que os conceitos de monogenismo e poligenismo ganharam popularidade. Mas o que vem a ser monogenismo e poligenismo? Monogenismo afirma que todos os seres humanos descendem de um só casal, Eva e Adão. Não, Adão e Eva. Então, para essa intelectualidade, a diversidade genética, cultural da espécie humana veio de apenas um casal. Já o poligenismo afirma que a humanidade deriva de vários casais. E é nesse sentido, deixa eu te dizer uma coisa, é nesse sentido que a variedade de grupos humanos são explicadas.
Mas, além do monogenismo e do poligenismo, nós temos também uma outra teoria, chamada de darwinismo social. Esse que vos vê aí não é o Darwin, é apenas uma charge dele. The whole world. Clearly the Almighty can no longer claim to have authored every species in under a week. You've killed God, sir. Do you not care that you and I may be separated for all eternity? Well, of course I care. Of course I do. Strike hard with a blow that is utterly conclusive. You say you take no comfort from religion, but do you have faith? You do have enemies. But you have friends too. I owe it to my children to have the courage of my own convictions. My title will be On the Origin of Species. Esse é o verdadeiro Darwin. Aquele que eu disse que ele tinha, uma autoestima muito baixa e que não gostava muito da sua aparência. Em 1859, Charles Darwin publica o livro A Origem das Espécies. Ei, deixa eu te dizer, esse é um dos livros que você deve ler antes de morrer, beleza? Então, A Origem das Espécies, que é o segundo livro mais lido do mundo, só perde para a Bíblia, traz uma série de ideias muito interessantes sobre a evolução das espécies. E nesse sentido, Darwin constatou que a evolução das espécies se dá através de 4 percepções. A primeira, a mutação. A segunda, a reprodução. Terceira, a hereditariedade. E por fim, e a que teve mais influência nas ciências sociais, a seleção natural. É nesse sentido que o darwinismo social surge. Professor, mas o que vem a ser o darwinismo social? Então, são ideias em que o evolucionismo são aplicados ao estudo da sociedade. Em resumo, são ideias evolucionistas do Darwin aplicadas para entender a sociedade. É bem verdade que, além do darwinismo social, nós tivemos o racismo científico. O racismo científico teve sua origem no século XIX e vários cientistas da época desenvolveram o pensamento. É o racismo científico que vai embasar uma série de estudos extremamente enraizados no estudo de crânios e características físicas de indivíduos para legalizar o extermínio de raças inferiores. Para o racismo, havia um degradê de evolução na escala da sociedade. Para eles, a raça mais evoluída era os brancos, depois os indígenas e, por fim, os negros. O racismo científico, então, seria as evidências empíricas que justificam a superioridade racial. Só que tem um detalhe. Na espécie Homo sapiens, a variedade genética representa de 3 a 5% do total dos subgrupos continentais, o que caracteriza a ausência de diferenciação genética. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não? Então, continue assistindo a videoaula. Não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like, beleza? Eu estou querendo dizer que, portanto, inexistem raças humanas do ponto de vista biológico. Todos somos Homo sapiens sapiens, a única raça de hominídeos que sobreviveu no mundo contemporâneo. Uma coisa bem interessante é que a eugenia, como terceira teoria que surge no final do século XIX, ela teve como princípio etimológico lá na Grécia Antiga e significava bem-nascido. A eugenia teve sua origem com um teórico chamado Francis Galton. Esse carinha aí que vocês estão vendo, Francis Galton, em 1883, já imaginava que o conceito de seleção natural que veio de Charles Darwin,
que era seu primo, também se aplicava aos seres humanos. Vocês estão percebendo que a luz já está aparecendo no Conde Drácula? A luz já está ruim, o áudio também, mas a gente vai passando, beleza? Então é o seguinte, a eugenia queria comprovar que a capacidade intelectual era hereditária. O Galton, que estudou aproximadamente 9.000 famílias, constatou que algumas características físicas, a exemplo, de olho de cor de olho, tom de pele e a própria inteligência poderia ser passada de pais para filhos, o que justificou para Galton a exclusão de negros, imigrantes asiáticos e de todos os tipos que não tinham essa evolução social. Uma outra questão é que o movimento de eugenia chega ao Brasil. Inicia no ano de 1914 e se estende até 1945. A elite intelectual da época via na eugenia a solução para o desenvolvimento do país. Assim, a partir de 1914 no Rio de Janeiro e também em Salvador, surgiu a ideia de que as epidemias brasileiras eram culpa do negro, recém-liberto com a abolição da escravatura em 1889. Então, a eugenia seria uma forma de higiene social, e é nesse sentido que o movimento de embranquecimento da população ganha força e encontra em cientistas e intelectuais da elite da época um respaldo científico para incentivar a imigração europeia para o Brasil, para fazer com que o Brasil tornasse cada vez mais um país de brancos. Nesse sentido, alguns teóricos, a exemplo de Silvio Romero, Nina Rodrigues, se destacam como teóricos que apoiavam essa miscigenação e apoiavam, sobretudo, a imigração europeia. Então, se liga aí. Alguns intelectuais eram a favor da eugenia no Brasil, entre eles Renato Kell, que foi considerado o pai da eugenia no Brasil, Gonçalves Viana, Roquete Pinto, Júlio Mesquita, Oliveira Viana, Arnaldo Vieira de Carvalho, Monteiro Lobato e Nina Rodrigues. Não fiquem surpresos que muitos desses intelectuais hoje são nomes de ruas, beleza? Mas também nós temos aí alguns intelectuais que foram contra a eugenia no Brasil. E nesse sentido, tem um destaque aí para um sergipano que fez muito orgulho para os brasileiros e para os nordestinos, Manuel Bonfim. Manuel Bonfim, que era um médico sergipano que publica o livro A América Latina, Males de Origem, criticando essa visão eugenista e, sobretudo, a aplicação dessas ideias no contexto brasileiro. Para a gente finalizar, de maneira bem resumida, o darwinismo social tinha dentro dele o evolucionismo sendo aplicado à sociedade. Já o racismo científico tinha as ideias da biologia, a empiria da ciência, mas o lucro e a vontade de dominação do capitalismo em áreas periféricas, a exemplo da África, da Ásia e da América. Para finalizarmos, a eugenia encontrou na craniometria e no racismo a sua inspiração. Se você gostou dessa aula, com essa iluminação horrível, com esse áudio cheio de defeitos, sem corte, no plano sequência, dá o seu like, continue assistindo a videoaula do canal Que História. Um abraço e até mais. Valeu!